Muito boa tarde. A quem não teve presente, inicialmente quero agradecer a vossa presença em mais um seminário da Plurivet e agradecer aqui ao professor Tiago Domingos também a sua presença e mais ou menos disponibilizar todo o seu conhecimento. Bem, nesta ocasião teremos aqui algo bastante inovador num conceito de sequestro de carbono na produção animal extensiva, que é importante e penso que é sempre um tema motivante e interessante nos dias de hoje, não é? E para dar-nos um conhecimento mais alargado. Eu queria fazer uma curta apresentação. Vou ler, do professor Tiago Domingos, é licenciado pela Engenharia Física Tecnológica do Instituto Superior Técnico, doutorado para Engenharia do Ambiente pelo mesmo Instituto, é professor associado do Ambiente e Energia no Instituto Superior Técnico de Lisboa. Okay? É especialista na área de Economia, Ecologia e Modelação Ecológica e Agricultura e Sustentável. É presidente da Martec, que é o Centro de Ciência e Tecnologia do Ambiente e do Mar, coordenador de mestrado de Engenharia do Ambiente do Instituto Superior Técnico do Ambiente e Plataforma de Ciências e Engenharia do Ambiente. É ainda gerente e fundador da Terra Prima, considerada uma spin-off pelo Instituto Superior Técnico, e foi líder do projeto Terra Prima, do Fundo Português do Carbono de Pastoragens Semiadas e Biodiversidade, considerado pela Comissão Europeia como a melhor solução para a coisa da Europa em 2013. Eu passaria a palavra ao professor doutor Tiago e sem mais palavras, damos início à apresentação. Muito obrigado. Ora então, muito boa tarde e em primeiro lugar agradecer o convite para aqui estar a falar deste tema, que é um tema de que hoje muito se fala, mas eu na verdade vou-vos até dar um contexto desta questão do sequestro de carbono como algo que já vem há muito atrás e nomeadamente nós temos trabalhado, portanto eu sou não só professor do técnico, mas sou fundador desta empresa da Terra Prima nós já, através da Terra Prima, através primeiro de investigação realizada no técnico e depois através da Terra Prima, já há muitos anos que trabalhamos esta questão do sequestro de carbono. E eu, na verdade, o que eu vou precisamente começar por fazer é vou relembrar estes projetos que decorreram de 2010 a 2014, projetos práticos de sequestro de carbono no terreno, que foram realizados pela Terra Prima, uma spin-off do técnico, e depois vou discutir algumas das questões que hoje estão na ordem do dia em relação a como é que os agricultores, os proprietários, podem hoje ser remunerados pelo sequestro de carbono. Eu só para me situar aqui em relação aqui à audiência que aqui está, pedia só para quem foi aderente dos projetos Terra Prima Fundo Português de Carbono levantar o braço, só para ter a noção de quem é que já sabe aquilo que eu vou dizer. Ok, muito bem, muito obrigado. Ora bem, então, como todos sabem, as alterações climáticas são um dos temas ambientais que estão na ordem do dia. É sempre importante referir, e eu que trabalho em questões de alterações climáticas faço questão de o fazer, de dizer que as alterações climáticas não são, bom, em primeiro lugar, não são obviamente o único problema que nós temos no mundo, não é? Temos o problema da guerra, temos o problema da pobreza, temos o problema dos problemas demográficos, temos a crise dos sistemas de saúde, portanto, ambiente é só uma parte dos problemas que as nossas sociedades têm. Depois é importante não confundir, como infelizmente hoje muita gente faz, confundir alterações climáticas com problemas ambientais. Há muitos outros problemas ambientais além das alterações climáticas. A extinção das espécies, a degradação dos solos, a poluição das águas, a poluição atmosférica, os novos poluentes, como os microplásticos, por aí fora. Portanto, tudo isso são problemas ambientais graves, significativos. As alterações climáticas são só um deles. Portanto, tem uma primeira ressalva. Alterações climáticas é o quê? Em primeiro lugar, mas não só, emissões de gases com efeito de estufa, dióxido de carbono, metano, que vão reforçar o efeito de estufa que já existe naturalmente no planeta Terra. É bom saber que sempre existiu
efeito de estufa no planeta Terra. Se não existisse atmosfera e se não existisse efeito de estufa no planeta Terra, nós tínhamos a temperatura da Lua, menos 10 graus, e não podíamos viver cá. Portanto, o efeito de estufa à partida é uma coisa boa. O único problema é quando nós começamos a ter efeito de estufa a mais, que é aquilo que nós fazemos através das emissões dos gases com efeito de estufa, nomeadamente dióxido de carbono e metano. Já agora não vou falar disso, mas há outras causas das alterações climáticas, além dos gases com efeito de estufa. Mas isso é uma conversa que fica para outra altura. Outra questão de que eu não vou falar aqui hoje, mas que é importante também terem a noção, aliás, e têm-na, vivem-na permanentemente, e o mal é ela não ser suficientemente falada, é que para combater as alterações climáticas, fazer aquilo que nós chamamos de mitigar as alterações climáticas, nós precisamos de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, reduzir as emissões de metano e eliminar as emissões de dióxido de carbono de origem nos combustíveis fósseis ou compensá-las. Eu já vou, precisamente esta questão da compensação, eu já vou falar delas. E, portanto, a humanidade fez um acordo, o Acordo de Paris, em 2015, em que até 2050 devemos ou eliminar todas as nossas emissões de gases com efeito de estufa ou ter mecanismos de compensação. Isto para evitar continuado aquecimento, aumento da temperatura, alteração dos regimes de precipitação, fenómenos extremos, ondas de calor, cheias, depois efeitos sobre a biodiversidade, por aí fora. Portanto, basicamente é isso que nós queremos evitar. Agora, é importante ter a noção que variabilidade climática sempre existiu e isso é algo que toda a sociedade sofre, mas não há setor que sofra tanto como precisamente a agricultura. É uma atividade exterior, portanto, animais, culturas agrícolas e os próprios trabalhadores agrícolas sofrem com as ondas de calor, com escassez de água, por aí fora. E isto é um aspecto muito importante de salientar sempre quando se vem falar de alterações climáticas no contexto agrícola, que é, temos duas coisas. Queremos reduzir gases com efeito de estufa e queremos adaptar-nos às alterações climáticas, porque nós já temos sempre variabilidade, sempre existiram ondas de calor. As ondas de calor que existem agora, em grande medida, não são das alterações climáticas, elas já existiriam de qualquer forma, ao contrário do que às vezes ouviram na comunicação social, portanto, atenção a isso, e, portanto, temos que nos adaptar a essas soluções. Isso é uma coisa nossa, responsabilidade nossa. Nas nossas explorações agrícolas, no nosso país, só depende de nós adaptarmos à variabilidade climática que já existe agora e adaptarmos às alterações climáticas que já vão existir, porque nós não vamos de um momento para o outro parar de emitir dióxido de carbono. Depois temos uma responsabilidade perante a União Europeia, perante a humanidade, de reduzir emissões de gases com efeito de estufa, mas é sempre importante ter a noção que todos nós, portugueses, agricultores, quando reduzimos emissões de gases com efeito de estufa, é um benefício que damos à humanidade, é toda a humanidade que beneficia com isso. Nós, especificamente em Portugal, não nos faz diferença nenhuma emitir mais ou menos gases com efeito de estufa. O efeito que isso tem, se Portugal agora subitamente deixasse de emitir gases com efeito de estufa, basicamente a temperatura global alterava-se um centésimo de grau, ok? Mas é um compromisso que temos que ter, nomeadamente fazendo parte de num dos blocos mais ricos do mundo, e também um bloco que historicamente mais emissões de carbono fez no passado, é uma responsabilidade que nós temos fazer essa redução. Mas é importante ter aqui esta distinção destes dois aspectos. A adaptação é uma coisa que só depende de nós e que nós temos que fazer e só depende de nós. Evitar as alterações climáticas, temos que todos colaborar, Europa, Estados Unidos, China, e claro, nós temos que fazer o nosso contributo. Agora, como o nosso contributo, quando reduzimos emissões de gases com efeito de estufa, ou quando ao contrário retiramos dióxido de carbono da atmosfera, um contributo para toda a humanidade, é bom que quando o fazemos haja outros benefícios. E é disso que eu também vou falar hoje, é de como é que, quando nós estamos a combater as alterações climáticas, podemos ter benefícios em termos, por exemplo, da proteção dos solos, ou outros benefícios, vários, dos quais eu vou falar. Ora bem, como eu estava a dizer, querendo combater as alterações climáticas, precisamos de fazer duas coisas: emitir menos dióxido de carbono e metano e retirar dióxido de carbono da atmosfera. E foi precisamente nisso que consistiram estes projetos Terra Prima, Fundo Português de Carbono.
Eu já os vou explicar em detalhe a lógica deles, porque já vou só apresentar-vos o que é que eles fizeram. Isto foram projetos que foram, portanto, executados pela Terra Prima, uma spin-off criada a partir da investigação que eu realizei e o meu grupo de investigação no técnico, e que foram essencialmente 2 projetos, que estão ali descritos. Ambos têm a ver com a forma como agricultores da produção animal extensiva, portanto, basicamente vinhos de carne, ou vinhos de carne e de leite, caprinos, alguma coisa de suínos de campo, fizeram alterações na sua forma de gerir as suas pastagens e, nomeadamente, o solo dessas pastagens de 2 formas. Através da instalação de pastagens semeadas biodiversas e através, no caso, em situações de montado, deixando de fazer o controle da vegetação espontânea, dos arbustos, dos matos, com gradagem, portanto, evitando a mobilização do solo e passando a fazer esse controle com destroçadores. São projetos, um iniciou-se em 2009, o outro em 2011, terminaram os 2 em 2014. Ali, naquele mapa, pela intensidade da cor, veem onde é que eles se aplicaram. Isto é essencialmente Beira Interior Sul, Ribatejo e Alentejo, com ali alguns concelhos em particular destaque, nomeadamente no Alentejo Central. O segundo projeto foi realizado em colaboração com a UNAC, a Associação da Floresta Mediterrânica, e as suas associações filiadas na UNAC. O que é que estes projetos representaram? Estes projetos representaram pagar a agricultores para alterarem as suas práticas essas que levaram ao aumento da matéria orgânica no solo, como 50% da matéria orgânica é carbono, se há mais carbono no solo, há menos dióxido de carbono na atmosfera e, portanto, estamos a atingir o tal objetivo para combate às alterações climáticas, que é retirar dióxido de carbono da atmosfera. O projeto das pastagens semeadas biodiversas envolveu 1000 explorações agrícolas, ou 1000 agricultores, o do controle de matos em gradagem 400. Os 2 projetos juntos retiraram da atmosfera 1,5 milhão de toneladas de CO2 e que correspondeu a um pagamento feito aos agricultores pela Terra Prima, de dinheiro que recebeu do Fundo Português de Carbono, no total de 9,3 milhões de euros, portanto isto entre 2010 e 2014. De onde é que vem este dinheiro? Este dinheiro originalmente vinha do Orçamento de Estado, hoje em dia o Fundo Português de Carbono, e já no final destes projetos, e hoje em dia o Fundo Português de Carbono chama-se Fundo Ambiental, a sua receita essencial é a venda de licenças de emissão de CO2 aos grandes emissores de dióxido de carbono, portanto, centrais a gás natural, ou na altura ainda havia centrais a carvão em Portugal, fábricas de cimento, cerâmicas, refinarias de petróleo, por aí fora, têm que comprar licenças para emitir CO2. As licenças vão ficando mais caras, isso estimula-os a emitir menos CO2, isso tem sido eficaz, mas essas licenças são vendidas a essas empresas e, portanto, isso gera uma receita que o Estado depois utiliza para diferentes projetos e, neste caso, utilizou para este projeto. Há também uma componente que agora é pequena, mas na altura pesava mais, que é todos nós, quando abastecemos gasolina ou gasóleo, também pagamos uma taxa que vai para o Fundo Português de Carbono, agora Fundo Ambiental. Ora bem, o que é que isto representa no total da área contratada? 130 mil hectares, diretamente a executarem estas práticas. Portanto, isto foi o maior projeto deste género feito em Portugal e à data era o maior projeto feito pelo menos na Europa e talvez um dos maiores do mundo. E só uma outra nota que é interessante, estes 1.400 agricultores, nós estimamos que além da área que contrataram connosco, gerem, portanto, herdades ou quintas maiores do que contrataram connosco e, portanto, no total estariam a gerir 500 mil hectares, portanto, 1/6 da superfície agrícola útil portuguesa. Os projetos correram muito bem, foram nomeadamente, e aliás foi referido há pouco na introdução, deram origem a um prémio da Comissão Europeia, neste concurso chamado A World You Like with the Climate You Like, em que a Comissão Europeia considerou estes projetos como a melhor solução para o clima em toda a Europa em 2013. E uma curiosidade, que não deixa de ser engraçado, mais recentemente, um conhecido autor de ficção científica chamado Kim Stanley Robinson escreveu este best-seller de ficção científica chamado The Ministry for the Future, o Ministério para o Futuro, uma história de ficção que se passa algures entre 2040 e 2050, em que se imagina que as Nações Unidas criaram um Ministério do Futuro, que defende os interesses das gerações futuras e tem por obrigação
Portanto, a sua missão é, nomeadamente alterações climáticas, outras questões ambientais, defender que se façam soluções que defendam os interesses das gerações futuras, e algures, concretamente na página 427, dentro lá da narrativa do livro, há um momento em que se junta, se faz um grande encontro ficcionado, claro, mundial de projetos que estão a trabalhar para mitigar as alterações climáticas, e precisamente o nosso projeto das pastagens semiáridas biodiversas é um desses projetos que aparece lá. Ora bem, realidade feita, mais de 1.400 agricultores, 130 mil hectares. Vamos então agora perceber o que é que está por trás disto, qual é que é a base científica e técnica para se poder dizer que estes agricultores que trabalharam connosco, que prestaram um serviço à sociedade, para além dos outros que prestam, de produzir leite, queijos, carne, por aí fora, mas passaram a prestar um outro serviço. Já agora é interessante que o reconheceram. Nós fizemos um inquérito aos agricultores participantes e perguntámos como é que eles viam este pagamento que recebiam, e 82% deles disseram não é um subsídio, é o pagamento de um serviço ambiental. Aperceberam-se que o que estavam a fazer é, tal como vendem à sociedade, prestam à sociedade o serviço de produzir leite e carne, passaram a produzir à sociedade um serviço que é retirar dióxido de carbono da atmosfera e ajudar a combater as alterações climáticas. Portanto, foi algo reconhecido por eles e também foi algo naturalmente reconhecido pela Comissão Europeia e por todas as entidades que reconheceram o projeto como sendo, de facto, algo de útil. Ora bem, então, o que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa... Olha só um momento. O Ricardo, no final da palestra dele, já tinha enfatizado a importância da água fresca e limpa. Ora bem, em situações, digamos, de quase todo o Portugal, exceto o litoral, e, portanto, aquelas áreas que eu já vos mostrei, Alentejo, Ribatejo, uma parte do Ribatejo, Beira Interior, Sul, Norte, Trás-os-Montes, o que nós temos são solos muito pobres, extraordinariamente pobres. Proporcionalmente, Portugal é dos países da União Europeia com solos mais pobres. E, além disso, Portugal, à semelhança, na verdade, de toda a zona mediterrânica, é uma zona, digamos, do mundo onde a humanidade já anda a fazer agricultura há muito tempo, há muitos milhares de anos. E, frequentemente, fazendo essa agricultura de uma forma inadequada, com excesso de pastoreio e com excesso de mobilização de solo. No caso de Portugal, e até de outros países também do Mediterrâneo, como Espanha e Itália, e por razões de ideologia política, nos anos 20, 30, 40, tivemos o culminar desta sobreexploração, no caso de Portugal se chamou a Campanha do Trigo, em que se cultivaram para a produção de trigo solos inadequados para tal, que foram mobilizados e que foram muito mais degradados, com erosão, com perda de matéria orgânica, devido a esse cultivo inadequado. Na verdade, no início, eles não eram cultivados anteriormente e, portanto, nos anos 20, 30 e 40, quando se fizeram as primeiras culturas, deram boas produções, porque eles ainda estavam num estado minimamente razoável, tinham nutrientes, e, nomeadamente, o próprio facto de ir mobilizar solos que não eram mobilizados há vários anos, mineralizou a matéria orgânica, libertou nutrientes e, portanto, enganosamente, nos primeiros anos as produções até foram altas, porque estavam a viver do capital, em vez de viver do rendimento, estavam a destruir a matéria orgânica. Ao fim de poucos anos acabou-se essa disponibilização da matéria orgânica, as produtividades vieram para aí abaixo e depois recuou. E, portanto, o que nós vemos é, desde os anos 50, que é o ponto máximo até hoje, é um recuo continuado da área cultivada em Portugal, à medida que cada vez se faz menos culturas anuais nestes terrenos, que a generalidade deles não são adequados para culturas anuais e para esta pressão da mobilização regular dos solos. Ora bem, então e o que é que acontece? Ao haver este recuo posterior à campanha do trigo, muitos destes terrenos passaram a ser utilizados só para pastorícia, ou não sendo utilizados para pastorícia, eram usados para uma rotação longa de cereal, e que no fundo corresponde à situação que aqui vêem. Não sei se está aqui algum apontador. Estava aqui algum apontador. Então, mas eu aponto ali diretamente. Tens aí? Obrigado. Obrigado.
o que aqui vêem é, portanto, isto é ao longo do tempo, isto é o nível de matéria orgânica no solo. O que é que vai acontecer? Temos aqui uma série de anos de um púsio longo, pastoreado, com pouca produtividade, porque os solos estão degradados, e, portanto, a pastagem tem pouca produtividade e, portanto, suporta também poucos animais em termos de encabeçamento. Mas ao longo desses anos não há mobilização do solo e, portanto, a matéria orgânica não é exposta ao ar, a atividade microbiana do solo não dispõe de oxigênio para fazer uma mineralização intensiva e, portanto, o que vai acontecendo é que começamos aqui de um nível baixo de matéria orgânica, está aqui a um nível médio da matéria orgânica nos solos do Alentejo, que é 0,9%, mas como não há mobilização do solo, a matéria orgânica vai aumentando. Está aqui uma pequena recuperação, sempre níveis baixos, mas a subir. O que é que acontece? Como a produtividade da pastagem é baixa, é possível ter o encabeçamento possível é baixo. Como o encabeçamento é baixo, não é suficiente para controlar a invasão dos matos, que é um processo natural ecológico, que é, estes terrenos naturalmente não têm só herbáceas, têm naturalmente a vegetação arbustiva e, aliás, até se deixarmos a sucessão ecológica decorrer, se não houver incêndios, vão começar a aparecer os sobreiros, as azinheiras e, portanto, vamos passar depois para a fase florestal. Ora bem, à medida que aumenta a vegetação arbustiva, o agricultor começa a ter a pastagem insuficiente para os seus animais e, portanto, precisa de controlar a vegetação arbustiva, o que faz com uma mobilização. No passado, esta mobilização era frequentemente acompanhada de uma cultura de cereal, ou para grão, de trigo, ou até cereal só para fins forrageiros, como uma aveia. Hoje em dia, frequentemente, esta mobilização é feita, nomeadamente para lá das necessidades forrageiras para o gado, há as imposições do IFAP em termos da densidade máxima de matos que os terrenos podem ter e, portanto, o que acontece é o agricultor faz uma mobilização por estas variadas razões e, quando faz esta mobilização, volta a ter uma mineralização e a matéria orgânica volta outra vez ao nível inicial. E esta história vai-se repetindo. Portanto, o que nós temos é este padrão mais ou menos em dentes de serra, matéria orgânica no solo aumenta, baixa, mas está sempre baixa, de qualquer forma. Temos sempre solos pobres, pouco férteis, pouco produtivos, pouco protegidos da erosão, porque a matéria orgânica funciona como uma cola que agrega as partículas do solo e que evita que elas sejam arrastadas pelo escorrimento superficial. Além disso, ao agregar as partículas do solo, cria os poros onde vai ser armazenada a água, o que significa que um solo com mais matéria orgânica armazena mais água, portanto é mais produtivo, e portanto se quando chove o solo pode armazenar mais água, vai haver menos água a fazer escorrimento superficial e a causar erosão. Portanto, isto é a situação base. Agora, as duas práticas que os projetos de terra-prima Fundo Português de Carbono preconizaram são práticas que são alterações a esta situação que vão levar a níveis mais altos de matéria orgânica. Ora bem, a primeira, que é um dos projetos que eu referi, mas que foi feito só em zonas de montado, e onde, aliás, no montado há uma outra razão pela qual os proprietários fazem o controle da vegetação arbustiva, que é a vegetação arbustiva tem raízes mais profundas e no verão compete com os sobreiros e com as azinheiras pela água. E, portanto, há uma razão adicional para controlar a vegetação arbustiva e, no caso do sobreiro, há a razão adicional de, em cada novénio, chegar às árvores para fazer a tiragem da cortiça. Ora bem, portanto, em zonas de montado, neste projeto, o que nós preconizámos foi o agricultor pode continuar a fazer o controle de mato, porque precisa de o fazer, pelas várias razões, pelas árvores e pelos animais, mas não o pode fazer com uma gradagem, não pode fazer mobilização de solo, tem que usar um destroçador. É uma operação mais cara, porque não só demora mais a fazer, por hectare, mas tem que ser repetida mais vezes, porque quando se faz o controle de matos com gradagem, estamos a destruir as raízes e, portanto, a planta vai demorar mais, as plantas vão demorar mais a crescer outra vez, enquanto que fazemos com o destroçador, estamos só a destruir a superfície e, portanto, os arbustos vão nascer outra vez a partir das raízes. E, portanto, por isso é que, naturalmente, não havendo o pagamento que nós passamos a fazer, os agricultores não adotariam esta medida. Isto é um pormenor importante, que eu já vou voltar a isto, este raciocínio que eu acabei de fazer de, se não existisse o pagamento, os agricultores não fariam esta medida. Isto é, os agricultores continuariam sempre a gradar de 4 em 4 anos, que lhes sai mais barato em termos de controle da vegetação espontânea, mantínhamos o nível de matéria orgânica. Como pagamos para usar o destroçador,
não há mobilização de solo e o que agora vai acontecer é aqui neste ponto onde teria sido feita uma gradagem, não é feita uma gradagem, é usado o destroçador, não é mobilizado o solo e, portanto, continuamos a ter acumulação de matéria orgânica. Reparem, já agora há aqui um padrão importante que é, o que é acumulação de matéria orgânica? É um desequilíbrio entre o que entra todos os anos, nomeadamente das raízes das plantas que morrem, e o que sai devido à mineralização. Quando eu diminuo a mineralização, eu tenho aqui uma fase, que é o que vem aqui, em que vou ter um desequilíbrio em que consigo acumular, porque continuo a meter as raízes que metia sempre, mas agora estou a mineralizar menos. Mas à medida que eu aumento a própria matéria orgânica que está lá no solo, eu vou mineralizar mais e, finalmente, vou acabar por atingir um estado que não se vê aqui completamente, mas vê-se que estamos a caminhar para ele, que é esta curva acaba por saturar, acaba por atingir no máximo. Portanto, nós não conseguimos acumular matéria orgânica indefinidamente até aos 20, 50, 100%. Isto há de acabar por parar aqui num nível, suponhamos, de 4% de matéria orgânica. Mas até lá, a matéria orgânica está sempre a aumentar e eu repito o que tinha referido. Matéria orgânica, metade dela é carbono. Se eu tenho mais matéria orgânica no solo, tenho mais carbono no solo. Se tenho mais carbono no solo, tenho menos carbono na atmosfera, menos dióxido de carbono, prestei um serviço à sociedade. Diminui a quantidade de gases com efeito de estufa na atmosfera. Qual é que é o mecanismo que está aqui pelo meio, que eu ainda não explicitei? É o da fotossíntese. Como é que este carbono, como é que o dióxido de carbono saiu da atmosfera e foi parar à matéria orgânica no solo? Porque as plantas da pastagem fizeram fotossíntese, uma parte retiraram dióxido de carbono, uma parte mandaram-no de volta como respiração, mas uma parte ficou dióxido de carbono que ficou nos tecidos da planta, na parte aérea foi comida pelos animais, mas a parte subterrânea das raízes morreu ao fim de um ano, se forem plantas de pastagem anuais, e portanto é carbono que vai parar à atmosfera. É assim que ele vai lá parar. É a fotossíntese que está a permitir fazer isto. Ora bem, portanto aqui já temos aqui um aumento, só por esta via, só pela via de termos deixado de mobilizar o solo. Isto é um dos projetos. O segundo projeto que nós fizemos é mais sofisticado, porque não só deixamos de mobilizar o solo, mas semeamos um tipo de pastagem diferente. Um tipo de pastagem que é mais produtivo, são aquilo que no nome curto está ali, chamamos de pastagens semeadas biodiversas, no nome completo chamamos-lhe pastagens permanentes semeadas biodiversas, ricas em leguminosas. É um sistema que foi pioneiramente desenvolvido em Portugal desde os anos 60. Isto é mesmo uma daquelas coisas claras que nós podemos nos orgulhar, que é conhecimento desenvolvido por portugueses em Portugal de ponta, precursor e muito anterior a outros países fazerem o mesmo. Que a ideia, digamos aqui o grande líder científico e técnico disto foi o engenheiro David Crespo, primeiro no que era agora o INIAV, mas na altura era o INIA, na Estação Nacional de Melhoramento de Plantas, depois na empresa que criou a partir dos anos 90 na Fertiprado, e desenvolveu este conceito que era, em termos de agricultura moderna, revolucionário, que era a ideia de, quando eu semeio qualquer coisa, neste caso uma pastagem, vou semear uma mistura. E não vou semear uma mistura de uma ou duas espécies, vou semear uma mistura de mais de 20 espécies ou variedades diferentes, predominantemente leguminosas, mas não só, e com a vantagem de, devido a esta diversidade, esta biodiversidade, eu vou ter uma pastagem que se adapta com mais facilidade. Tenho espécies e variedades que se adaptam melhor a anos secos, outras que se adaptam melhor a anos úmidos. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer, por exemplo, uma variedade que tem a floração mais cedo, se o ano chover pouco, ela em fevereiro ou março já tem a floração, ainda forma semente e é viável. Só que cresceu pouco, fez um ciclo curto, mas está adaptada a anos secos. Num ano úmido, é um desperdício porque ela formou a semente em março, e aí temos as outras variedades que continuaram a crescer e só foram florir em abril, formar semente em maio e junho, e essas aproveitam melhor um ano úmido. Mas claro, num ano seco não dá nada, porque chega a março, não há água, não chegam a formar semente. E portanto precisamos ter esta combinação, juntamente com outra característica, isto são pastagens de sementes, chamada ressementeira anual, portanto elas formam semente em abril e maio, a semente cai para o solo, a pastagem seca, os próprios animais a pastorearem encarregam-se de enterrar a semente e no setembro seguinte, quando vier a chuva, as sementes germinam e temos outra vez a pastagem do ano a seguir. Agora, para estas pastagens, uma característica fundamental é que elas são constituídas por aquilo que chamamos de sementes duras. E sementes duras, além de significar que são mesmo fisicamente duras, significam que elas têm uma resistência a germinar, precisam de condições de água e de temperatura, e mesmo com as condições certas de água e temperatura, num certo outono nem todas germinam. Qual é que é a vantagem disto?
é que se eu tenho um ano bom, como foi este ano foi um ano fantástico em termos de pastagens em Portugal, vou produzir muita semente. No próximo setembro, só uma parte desta semente é que vai germinar e vai fornecer a pastagem do próximo ano. Mas suponham que o próximo ano é um ano mau, que é o que acontece, é o problema em climas mediterrâneos, temos anos bons seguidos de anos maus. Aliás, acabámos de ter isso, tivemos um ano péssimo e agora tivemos um ano ótimo. Se o ano for mau, estas plantas todas que germinaram já não vão dar semente. Se todas tivessem germinado, eu perdia a pastagem. As sementes tinham todas germinado, mas estas não chegavam a dar semente no ano a seguir, estava perdido. Como estas sementes são duras, uma grande parte delas só vão germinar não para o ano, mas daqui a 2 anos ou até daqui a 3 anos. E, portanto, estas pastagens são resistentes à secura. São resistentes à seca, por esta característica das sementes duras. E isto faz uma ligação com o aspecto que eu já vos disse, que é interessante e nós conseguimos tornar ainda mais interessante porque pagamos fazer este serviço de retirar dióxido de carbono da atmosfera. Mas isto é um serviço que prestamos à humanidade toda. Quando retiramos dióxido de carbono da atmosfera, estamos a reduzir o aquecimento global. Mas estas pastagens prestam também serviços diretos ao agricultor, e nomeadamente de adaptação às alterações climáticas. O que nós estamos já hoje a enfrentar em Portugal e iremos enfrentar muito mais no futuro é cada vez mais anos de seca e secas mais severas. Temos aqui um sistema de pastagens que tem esta vantagem adicional. É mais resistente às secas, é um mecanismo de adaptação às alterações climáticas. Só para completar, a outra componente fundamental é a maior parte destas 20 espécies ou variedades são leguminosas, que têm aquela característica fantástica que, pela consociação que estabelecem com os risóbio, os risóbio vão retirar azoto da atmosfera, transformam-no em compostos com azoto que fornecem à leguminosa. A leguminosa, em troca, dá-lhes hidratos de carbono, dá-lhes energia e, portanto, as leguminosas, ao contrário de quase todas as outras plantas agrícolas, têm uma fábrica própria de adubo azotado e, portanto, são muito mais robustas, muito mais produtivas, muito mais ricas em proteína, vantagem para os animais, e, além disso, evitam-nos o uso de adubo azotado, que é altamente poluente, quer no fabrico, quer depois quando aplicado aos terrenos. Muito bem, portanto, isto é basicamente, este gráfico que eu vos mostrei aqui é a essência da história, que é, tínhamos terrenos, e temos, a maior parte dos terrenos em Portugal são pobres, degradados, geridos de uma forma em que se mantêm degradados, e temos aqui duas soluções em que, evitando a mobilização do solo e introduzindo uma pastagem mais produtiva, vamos ter aumentos de matéria orgânica, e portanto vamos ter aumentos de matéria orgânica, vamos ter maior produtividade. Como temos maior produtividade, podemos ter mais animais. Como temos mais animais, os próprios animais vão controlar a invasão dos arbustos e isso em si mesmo evita o uso de mobilização. Portanto, todos estes componentes se reforçam e, além disso, temos um sistema que não só vai sequestrar carbono, mas vai proteger o solo da erosão, porque temos mais matéria orgânica, vai ser mais produtivo, mais alimento para os animais, alimento de melhor qualidade, são plantas mais nutritivas, plantas com maior nível de proteína. Portanto, múltiplas soluções. Mas, no entanto, este sistema já existe em Portugal, ou aliás, pondo no contexto de quando o projeto foi criado, já existia em Portugal há alguns anos, e vou-vos dar aqui uma expressão quantitativa do que é que eu quero dizer quando digo já existia há alguns anos. E agora vamos só focar, daqui para a frente, quase sempre, vou estar a falar só do projeto mais interessante dos dois, que foi o das pastagens semeadas biodiversas, que abrangeu 50 mil hectares e 1000 agricultores. O que eu tenho aqui, em primeiro lugar, a primeira aspecto que devem prestar atenção nesta figura é esta linha verde escura. Portanto, veem aqui, a partir de 1996, isto são os hectares de sementes vendidos pela Fertiprado, que era a empresa básica que criou este sistema e que o comercializava. E o que veem aqui, na década de 90, vendia-se pouca área destas pastagens. Começou-se a vender, as pessoas gostavam, os agricultores gostavam, passavam palavra, os vizinhos também passavam a semear, o próprio agricultor gostou, primeiro semeou uma parcela, no ano a seguir semeia outra, e o que vem começa a aumentar a área que era vendida todos os anos, portanto chega aqui aos 10 mil. E atinge aqui um máximo em 2004, e depois reparem, acontece este aspecto, que é, daí para a frente, cada ano vendia-se menos do que no ano anterior. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que havia um conjunto de agricultores que, pelas suas condições de solo, pelo conhecimento que tinham de como gerir pastagens, aderiram ao sistema. Mas depois desses
aderirem, esgotou-se, digamos assim, e portanto atingiu-se aqui uma área total que eu agora não sei dizer qual é que era, mas de umas dezenas de milhares de hectares, o que, por exemplo, comparado só com as pastagens do Alentejo, compara com 1 milhão, e portanto, o sistema estava, digamos, lentamente, cada ano se semeava menos, e portanto o impacto final iria ser relativamente pequeno. E eu tenho aqui até uma extrapolação do que é que seria esta linha verde clara, extrapola, ok, aumentaria e ele acabaria por vir aqui para baixo. É aqui que surge o nosso projeto do Fundo Português de Carbono, que surge dizendo, ok, está aqui um sistema bom, mas é preciso dar aqui um empurrão, porque semear uma pastagem semeada e biodiversa tem custos, não é ter ali simplesmente uma pastagem natural e pôr lá os animais. É preciso preparar o terreno, é preciso fazer correção de pH com calcário, é preciso fertilizar com fósforo, porque as leguminosas são exigentes em fósforo e os nossos solos são pobres em fósforo, é preciso comprar a semente, é preciso fazer todas estas operações e depois, no segundo e no terceiro ano, é preciso tornar a fertilizar com fósforo, ao fim de uns anos é preciso tornar a fazer correção de pH, portanto há aqui um investimento. Em geral, a não ser naqueles anos em que agora o fósforo subiu muito de preço, compensa, mas compensa-se também se a pastagem for bem gerida. E, portanto, aqui o interessante, o que nós trouxemos foi um projeto em que pagávamos ao agricultor pelo sequestro de carbono, dávamos-lhe assistência técnica, é um aspecto que eu ainda não referi, mas que foi fundamental, fazíamos aquela extensão rural que antigamente se fazia em Portugal e deixou de se fazer, e aliás, isto foi muito apreciado pelos agricultores aderentes, portanto não só, obviamente, receberem o pagamento pelo carbono, claro que isso era o aspecto mais valorizado, mas logo em segundo lugar, o facto de haver uma assistência técnica, que era um bocadinho uma assistência que eu gosto de ter é com um pau e com uma cenoura, digamos. A cenoura siga as regras, que fica com uma pastagem boa, o que é bom para os animais, mas se não seguir as regras não recebe o pagamento. Isto é uma extensão rural com uma certa característica específica. Por exemplo, nós durante a duração dos projetos apanhámos um ano de seca. E o que aconteceu no ano de seca, que já não me lembro se foi 2010 ou 2011, os agricultores semearam no outono de 2010. E depois foi um ano de seca. E chegados à primavera de 2011, tinham ali a pastagem que tinha nascido. E tinham falta de comida nas outras pastagens. Portanto, o natural é porem lá os animais. Mas se fizessem isso, liquidavam a pastagem. Porque há aqui um aspecto fundamental que tem a ver com algo que eu já vos disse, que é estas misturas de sementes são caras. Estamos a falar de, neste momento, o preço de 140 euros por hectare. E isto, 140 euros, só estamos a semear 25 kg. É o que nós estamos lá a pôr. O que é pouco. Funciona no primeiro ano, mas nós temos rapidamente que ter lá um banco de sementes, o tal que vai permitir resistir a anos de seca por aí fora, 200 ou 300 quilos. Como é que eu passo de 25 quilos de sementes num ano para 250 no ano a seguir? Na primeira primavera eu não posso pastorear, tenho que deixar as plantas completarem o seu ciclo, florirem, frutificarem, formarem semente, e só em junho, depois da pastagem estar seca, e nesse ano é uma desvantagem, porque ela seca é menos nutritiva, é que eu meto os próprios animais comem a pastagem, eles próprios a andar fazem as sementes cair e enterram as sementes. Se no primeiro ano não deixarmos a pastagem fechada na primavera, não vamos formar banco de sementes e não vamos ter pastagem. Vamos desperdiçar completamente o investimento. Mas a realidade, embora isto seja verdade o que eu acabei de dizer, a realidade concreta do terreno com o projeto a ser executado é que no ano de seca havia imensos agricultores que iam pôr os animais lá na primavera. E só não puseram, não porque alguns nós explicámos, bom, se puser, perde a pastagem. Ok, não ponho. Mas alguns não puseram por um raciocínio bastante mais simples. Se puser lá a pastagem, não recebe o pagamento. E o interessante foi depois, por isso não puseram, e no outono seguinte, quando a pastagem germinou, disseram, ainda bem que nos impediram de pôr os animais, porque agora sim eu percebi, eu por não ter posto os animais, formei banco de sementes e agora tenho uma pastagem excelente. Portanto, há aqui uma sinergia muito interessante que, infelizmente, por exemplo, o Estado português não tem conseguido implementar nas suas múltiplas medidas de apoio aos agricultores, e nomeadamente agora no PEPAC, que é esta combinação virtuosa entre assistência técnica e pagamento. Já agora um outro aspecto virtuoso, para quem aqui, que deve ser toda a gente na sala, que lida com o IFAP e com controlos de medidas agrícolas, é o aspecto que nós conseguimos por esta via, era a própria assistência técnica que dizia ao agricultor, isto com muitas visitas, nós chegávamos a fazer 3 visitas por ano ao agricultor, dizia, olha, a pastagem não está a correr bem, tem que fazer isto e aquilo. Ele fazia, em geral. Depois havia alguns que não faziam, havia às vezes alguns que não faziam, persistiam, eu é que sei fazer e até tinham razão. Isso obviamente também acontece em agricultura, como sabem. Portanto, nem sempre os nossos técnicos tinham razão, mas às vezes o agricultor insistia em fazer de uma maneira, não tinha razão, corria mal, era excluído.
E, portanto, o que acontecia, mas não tivemos que fazer muito, porque precisamente como a assistência técnica era boa, nós em todos os anos nunca tivemos que escolher mais do que 10% das parcelas, mas escolhimos. Os nossos técnicos, que, digamos, faziam a pedagogia da assistência técnica e apoiavam, também sabiam dizer, olha, esta pastagem não está em condições, sai. Porquê é que os nossos técnicos faziam isso com cuidado e com rigor? Porque depois a seguir éramos nós controlados por fazer bem esse trabalho. Mas é um sistema em cascata muito mais eficiente, porque nós, em cada ano, tínhamos 300 novos agricultores e desses 300, a entidade que o Fundo Português de Carbono contratou, um organismo independente de controle, um OIC, só mostrava uma amostragem. Eles dos 300 escolhiam 20, viam os que nós tínhamos aceito, os que nós tínhamos escolhido, e iam ao terreno confirmar que nós tínhamos feito bem o trabalho e confirmaram. Tínhamos sempre feito bem o trabalho. E, portanto, conseguimos um sistema muito mais saudável do que o sistema que nós temos atualmente, em que não há assistência técnica e que aparece um técnico de controle para cortar, para dizer que está mal, para impedir o pagamento. Nós conseguimos, de facto, fazer esta combinação. Ora bem, agora, este diagrama que eu vos tenho estado aqui a mostrar serve-me para contar agora, introduzir aqui alguns conceitos que são muito importantes quando falamos de remuneração por carbono. E o primeiro conceito que eu vou introduzir é o que se chama o conceito da adicionalidade, que está ali escrito em cima, que é um conceito sempre muito controverso, e se calhar depois até no fim depois poderão fazer perguntas, e que tem a ver com o seguinte. Isto aqui, por acaso, aqui só tem 2 anos, porque isto foi só a primeira fase do projeto. O que nós estimávamos era, portanto, isto é o que os agricultores continuariam a fazer se não houvesse projetos de terra-prima Fundo Português de Carbono. E depois tem ali 2 valores, aqui esta espécie de laçarote, em 2009 e 2010, que foi os 2 primeiros anos do projeto, nós estimámos que iríamos apoiar 21 mil hectares em cada ano. Na verdade, depois apoiámos menos, mas, porque não houve adesão, a adesão foi grande, mas não foi tão grande, mas isto permite explicar-vos um conceito, que é, estes 21 mil agricultores semearam pastagens e sequestraram carbono. Ok? Todos. Mas o Fundo Português de Carbono não nos pagou o carbono destes 21 mil hectares. O Fundo Português de Carbono pagou-nos o carbono de 21 mil, menos este quadradinho verde que vem aqui, que é cerca de 5 mil, um bocadinho abaixo de 5 mil, que corresponde às pastagens que nós estimamos que teriam sido semeadas mesmo que não houvesse o apoio. Isto é, o Fundo Português de Carbono só pagou o adicional. O Fundo Português de Carbono pagou a diferença. Pagou a área adicional que foi semeada porque havia pagamento. Não foi pagar a área que já seria semeada de qualquer forma. Isto, frequentemente, é polémico, mas isto é o que faz sentido. O Fundo Português de Carbono, neste caso, é um cliente da terra-prima, e depois, por sua vez, a terra-prima era um cliente dos agricultores. Paga-se, eu quando pago dinheiro, é para receber qualquer coisa em troca. Eu não pago para uma coisa que já ia acontecer de qualquer forma. Portanto, em rigor, estes 5 mil hectares que já seriam semeados de qualquer forma, nunca deviam receber. O agricultor que já ia semear a pastagem, mesmo sem o pagamento, nunca iria receber. Agora, é impossível detectar quais é que são esses agricultores, como é óbvio, se nós, nesta altura do projeto, chegássemos a um agricultor e lhe perguntássemos, olha, se você não tivesse recebido o pagamento do Fundo Português de Carbono, tinha semeado? E diziam todos que não, claro, que era para receberem o pagamento. E, portanto, como é que nós operacionalizámos isto? É que, embora o Fundo Português de Carbono só nos tenha pago a diferença entre os 21 mil e os 5 mil, isso foi o que a terra-prima recebeu, mas a terra-prima pegou nesse dinheiro e, de facto, pagou aos 21 mil. Ora bem, nós agora temos um método um bocadinho mais sofisticado de fazer esta análise, que esperamos usar no futuro e que é o que está no slide seguinte, mas isto eu vou saltar, que é para passar para o outro tema, o segundo tema de que vos queria falar, em relação a esta questão dos projetos de carbono, que é um tema muito importante para estes projetos, que é o que se chama a permanência. O que é que se passa? O que muitas pessoas querem, muitos consumidores, por exemplo, querem, e aliás, até há pouco tempo, por exemplo, não sei se terão reparado, quando se compra um bilhete de avião, até há pouco tempo era possível carregar lá numa caixa e pagar uma certa quantia que permitiria compensar as emissões de dióxido de carbono. Portanto, há um cálculo de quanto CO2 é que vai ser emitido pelo avião onde nós viajamos e depois pagava-se dinheiro que ia tipicamente para um projeto florestal que iria remover esse dióxido de carbono da atmosfera. Isso hoje em dia, basicamente, no espaço da União Europeia está proibido porque a maior parte dessas afirmações de que se estava a fazer a compensação eram falaciosas. E porquê é que elas eram falaciosas? Porque eu, quando ando de avião, vou emitir moléculas de dióxido de carbono devido à queima do combustível do avião, que a maior parte delas, ou metade delas, vão ficar 1000 anos na atmosfera. Por outro lado, os tais projetos florestais só asseguravam que retiravam o carbono da atmosfera durante 30 anos, depois a floresta era cortada e voltava
o carbono voltava para a atmosfera. E, portanto, isto cria um problema que é valioso, obviamente, se eu durante alguns anos retirar carbono da atmosfera, mas eu não posso dizer que tirar carbono da atmosfera durante 30 anos compensa, tirá-lo de lá 30 anos não compensa o efeito de aquecimento da Terra que ele esteja lá 1000 anos. Eu preciso de encontrar uma equivalência entre as duas coisas, mas isso aqui depois eu poderei dar mais detalhes se tiverem interesse, existem hoje métodos para isso, ainda não são estabelecidos, mas é algo que nós estamos a trabalhar para isso, que é para fazer uma equivalência que basicamente encontramos uma equivalência. Nós dizemos, ok, ele em vez de estar 1000 anos está 30 anos, assim à partida eu diria, bom, então se é só 30 anos que eu evito, este tem o valor de 1,30 avos, mas na verdade o valor é maior porque nós sabemos lá, nós pessoalmente sabemos onde é que vamos estar, mas sabemos lá onde é que a humanidade vai estar daqui a 1000 anos. Nós não podemos, temos que considerar que retirar dióxido de carbono nas próximas décadas tem um efeito benéfico, nós sabemos qual é que é, sabemos lá qual é que vai ser esse efeito daqui a 1000 anos. E levando em conta esta questão, isto para usar o termo técnico para quem aprendeu avaliação de projetos, chama-se usar uma taxa de atualização, chama-se dizer que o futuro distante vale menos que o futuro mais próximo, consegue-se fazer aqui uma equivalência. E assim se resolve este segundo problema, que é um problema fundamental para poder pagar aos agricultores o sequestro de carbono, que eles chamam o problema da permanência. Porque, de facto, este tipo de soluções, como também é verdade no caso das florestas, se eu faço um contrato com o agricultor por 5, 10 anos, para ele seguir uma prática agrícola que aumenta a matéria orgânica no solo. Ninguém vai fazer um contrato a dizer que durante 100 anos garante que não vai fazer mobilização na sua exploração, que não vai converter para outro uso. Isso é impensável. Mas, por outro lado, estes projetos são bons, retiram dióxido de carbono da atmosfera e têm outras vantagens que já vamos ver. Portanto, nós precisamos de encontrar aqui uma maneira de converter que consiga levar em conta que, de facto, neste momento, uma fábrica, como eu vos referi, de cimento ou uma refinaria, paga 100 euros para emitir uma tonelada de CO2, enquanto que, quando nós retiramos carbono da atmosfera para esta via, que o vamos retirar durante 10 anos, não pode ter o mesmo valor, mas, por exemplo, se tiver um valor de 10 euros por tonelada já é muito interessante e é uma relação de 1 para 10. E, de facto, os métodos, depois, se tiverem curiosidade, depois posso explicar um bocadinho mais, os métodos permitem encontrar essa conversão. Ora bem, finalmente, só o último tópico que eu vos queria referir, mas só muito brevemente, é explicitar este aspecto que eu já tenho vindo a aflorar, que é, nós aqui trabalhamos com sistemas, e eu aqui, como eu disse, estou-me a focar nas pastagens semeadas biodiversas, ou no seu nome mais comprido, pastagens permanentes semeadas biodiversas ricas em leguminosas, que têm imensas outras vantagens, quer para o agricultor, quer para a sociedade, para além só do sequestro de carbono. E daí o meu ponto quando eu digo, bom, ok, isto tem uma desvantagem da permanência, eu só retiro o carbono durante 10 anos, enquanto quando ando de avião e queimo, ele vai lá estar 1000 anos, é uma desvantagem deste sistema, mas por outro lado estes sistemas têm muitas outras vantagens e devem ser valorizadas como tal. Ora bem, e que vantagens são essas? Uma é aquela que eu já tenho estado a referir, mas agora recapitulando, pela diversidade, pela riqueza em leguminosas, pela capacidade de fixar azoto, estas pastagens vão ter um aumento de produtividade. Mais alimento para os animais e, portanto, um aumento sustentável de encabeçamento. E que é esta seta que vem para aqui. Por outro lado, como eu já referi, mais raízes todos os anos, a planta morre, vão para o solo, vão aumentar a matéria orgânica no solo. Temos aqui este benefício. Este aumento da matéria orgânica no solo significa mais agregação das partículas do solo, mais espaços livres para armazenar água, aumento da retenção de água, que em si mesmo também vai levar a um aumento da produtividade. E, além disso, vai diminuir a erosão. Portanto, vai agregar o solo, vai evitar a erosão e vai também evitar o escorrimento superficial, o que também diminui a erosão e serve em termos de regulação de cheias. Evita, no fundo, se nós, em todo o Portugal, se tivermos solos mais profundos, mais ricos em matéria orgânica, quando temos grandes chuvadas, que é o habitual em clima mediterrâneo, há uma parte maior da água dessas chuvadas que vai ficar armazenada nos solos, em vez de ir em escorrimento superficial para os cursos de água, criando cheias. E, portanto, é o outro benefício que damos à sociedade, regulação de cheias, e já agora, diminuir a erosão é um benefício direto para o agricultor, que fica com o solo mais fértil e menos degradado, mas pensem que quando há erosão, as partículas do solo vão parar a algum sítio, vão assorear albufeiras, poluindo as albufeiras, reduzindo a sua capacidade de armazenamento, e, portanto,
ao termos este aumento de matéria orgânica no solo, estamos a dar um benefício ao agricultor e um benefício à sociedade. Como já vimos, mais matéria orgânica no solo, mais sequestro de carbono, temos sequestro de carbono. Se pagarmos, isto aqui está a vermelho, porque lá este esquema está aqui a salientar o trabalho que nós fizemos, ao pagarmos o sequestro de carbono, aumentamos a viabilidade económica, mas também aumentamos a viabilidade económica porque permitimos aos agricultores reduzirem ou aumentarem o número de animais que têm na exploração, o que aumenta tipicamente a viabilidade por ganho de escala, ou reduzindo a compra de alimentos fora da exploração, feno, concentrado, por aí fora, portanto tudo isso aumenta a viabilidade económica. Além disso, por reduzirmos o uso de concentrados, os concentrados são milho, por exemplo, esse milho para ser produzido teve que ir buscar azoto à atmosfera, mas é azoto que vem de uma fábrica, com emissões poluentes no próprio fabrico do azoto e emissões quando se aplica o azoto no terreno. Se eu tenho as leguminosas a irem buscar azoto à atmosfera, a fornecerem proteína para os animais, a reduzirem o uso de concentrado, então eu preciso produzir menos milho e tenho menos emissões de gases com efeito de estufa devido à redução no consumo de fertilizantes azotados, que é um benefício para a sociedade. Portanto, e reparem, eu até agora estive a salientar o benefício do sequestro de carbono, mas também é o benefício de reduzir o consumo de adubos e diretamente a redução de consumo de adubos também se vai traduzir em aumento de viabilidade económica. E, portanto, em suma, temos com estes dois sistemas, mas e particularmente com as pastagens semeadas biodiversas, temos sistemas que são favoráveis simultaneamente para o agricultor, diretamente, benefícios diretos para o agricultor, mas também favoráveis para a sociedade em termos de redução da poluição, redução das emissões de gases com efeito de estufa, sequestro de carbono, proteção da biodiversidade também, nomeadamente em condições de montado, melhoria das condições do solo, portanto, melhoria das condições de sanidade dos sobreiros e das azinheiras, que é um benefício em si mesmo, e benefício para a biodiversidade, fauna selvagem, por aí fora, que depende da componente arbórea do montado. E, portanto, temos um sistema que simultaneamente presta múltiplos serviços à sociedade, tem benefícios para o agricultor e que pode ser alavancado, pode ser promovido por um pagamento que é pelo sequestro de carbono, mas que nós sabemos que, ao ocorrer, está a proporcionar estes múltiplos outros benefícios que aqui vêm. E com isto termino. Muito obrigado. Para efeitos de permanência, precisamente isto que eu tive aqui a referir é o trabalho que nós estamos a desenvolver para conseguir desbloquear a questão da permanência, porque senão o que nos vão perguntar é vocês asseguram que o carbono está lá por 100 anos ou não podem entrar no mercado de carbono? Nós achamos mais interessante encontrar esta conversão, recebe-se menos por um carbono que só está há 10 anos do que 100, mas recebe-se e, portanto, consegue-se desbloquear. Do ponto de vista de monitorização, o que nós estamos a trabalhar muito é o uso de ferramentas de detecção remota. Portanto, temos vindo a trabalhar com o uso de inteligência artificial em conjunto com imagens de satélite para conseguir detectar diferentes características da pastagem e, nomeadamente, a matéria orgânica no solo, para poder fazer esta monitorização de uma forma expedita, mas também para poder dar uma assistência técnica ao agricultor ainda de melhor qualidade. Nós, neste momento, temos a capacidade de, a partir de imagens de satélite, dizer ao agricultor qual é que é a matéria seca de pastagem que ele tem em cada momento. Quando eu digo em cada momento, é cada vez que o satélite passa, portanto 5 em 5 dias, mas também, portanto, não só a matéria seca, mas o teor em proteína, a fração de leguminosas, e portanto são componentes de apoio técnico, mas também temos as componentes de monitorização ao medir com imagens de satélite a matéria orgânica no solo. Boa tarde, Pedro Atalaia, agricultor. Só perguntar-lhe uma coisa, como é que nesses estudos que estão a fazer o pastoreio tem influência negativa ou positiva no sequestro de carbono? Ora bem, ele tem, e é uma coisa que nós estamos a começar a estudar, é uma coisa que ainda temos que estudar muito. Nós, neste momento, o que nós temos é, o que sempre tivemos ao longo dos projetos, temos técnicos com experiência, que já quando o projeto executou há muitos anos que faziam aconselhamento e acompanhamento destas pastagens e, portanto, acompanhavam os agricultores dizendo é a altura de colocar os animais, é a altura de retirar os animais. Quer dizer, recomendações básicas, a primeira que eu já vos disse, na primeira primavera não se pode pastorear proibido. Ou pode-se pastorear no inverno, semeia-se no outono, em janeiro faz-se um pastoreio intenso mas curto para eliminar as infestantes, que são as plantas que já lá estavam naturalmente. Isto porquê? Porque as espécies e variedades que são semeadas estão adaptadas a pastoreio intenso. Portanto, quando nós fazemos um pastoreio, as infestantes ficam prejudicadas e estas vingam. Portanto, no primeiro ano, pastoreio intenso em janeiro, se for preciso, para ver infestantes, e depois os animais não podem entrar até junho. Mas esta recomendação é simples, não é? Verdadeiramente preciso assistência técnica para isto.
E depois, nos anos seguintes, é que há aqui uma delicadeza no uso do pastoreio, porque não, estas pastagens tanto podem ser mal geridas, quer por subpastoreio, quer por sobrepastoreio. E aí isso torna a coisa delicada, porque senão a pessoa dizia sempre, pastorei sempre mais ou pastorei sempre menos. O que é delicado é isto. Até agora fizemos isto sempre por aconselhamento de campo, observação, e tem muito a ver aqui com um jogo de, nomeadamente, uma questão fundamental é o equilíbrio entre as leguminosas e as gramíneas da pastagem. Portanto, é bom que a pastagem tenha muitas leguminosas, mas não demais, porque se tiver leguminosas a mais, faz um desequilíbrio nutricional para os animais, eles no fundo estão a ingerir excesso de proteína, o que é mau para os animais e também é mau para o ambiente, porque a proteína que eles ingerem a mais, eles vão eliminá-la através da urina, o que vai ser poluente para os solos e vai ser poluente até em termos de gases com efeito de estufa, porque o azoto que sai, isto é relevante para toda a gente que trabalha em produção animal, que é sempre que o animal ingere proteína a mais, vai excretá-la na urina. Isso toda a gente sabe, é o lado zootécnico da questão. Agora, o lado ambiental da questão é que esse azoto a mais na urina, parte dele vai, através da atividade microbiana, transformar-se em óxido nitroso, N2O, que é um fortíssimo gás com efeito de estufa, 300 vezes superior ao CO2. E, portanto, haver leguminosas a mais é um problema, é um erro de gestão do sistema. Haver a menos é, obviamente, um erro de gestão do sistema também, porque elas são o motor do sistema. E há aqui um jogo, nomeadamente, tem a ver com o pastoreio, que é as gramíneas têm um porte ereto, as leguminosas têm um porte prostrado, e é a intensidade de pastoreio que permite equilibrar. Se nós pastorearmos de menos, as gramíneas crescem, tapam a radiação solar às leguminosas e elas ficam prejudicadas. Se pastoreamos demais, e isso acontece, e às vezes até acontece, na minha exploração agrícola, isso acontece em parcelas que nós temos perto com ovelhas, perto do ovilo, por necessidades de gestão, elas acabam por ter uma pressão de pastoreio maior e elas têm leguminosas a mais. Têm os trevos subterrâneos que aguentam a pressão de pastoreio maior, mas têm menos gramíneas. E, portanto, é preciso fazer este aconselhamento que até agora nós fizemos desta forma qualitativa, com pessoas com experiência de campo, mas estamos também a querer conjugar com detecção remota, porque no fundo nós conseguimos, por ferramentas de detecção remota, como eu disse, por exemplo, só através de percebermos o teor de leguminosas, percebermos a matéria seca, podemos dar indicações sem visitas de terreno e, portanto, mais frequentes de ponha os animais, tira os animais, e temos um lado, ainda do lado da investigação científica, que ainda não está maduro, que é o uso de coleiras GPS para saber onde é que para em certos casos de investigação, saber onde é que os animais andam, relacionar isso e tirar conhecimento que depois se possa usar. O problema das coleiras GPS, não sei se há mais quem tenha aqui experiência, em condições de terreno é um problema. São caras, depois são pouco fiáveis, duram pouco, portanto, verdadeiramente o que nós precisaremos, lá chegaremos, se calhar daqui a 10 anos, vamos ter coleiras GPS suficientemente baratas para todas as ovelhas e todas as vacas que temos no campo, cada uma tem uma coleira com imensas vantagens. Sabemos onde é que andam, conseguimos detectar pelo comportamento se a vaca pariu, se é preciso ir lá ver se o parto correu bem, se é preciso ver as condições do vitelo, ainda não chegámos lá. Portanto, isto é um caminho que queremos trilhar, ainda não estamos a caminhar para lá. Nós fizemos parte do grupo Terra Prima, fizemos parte do grupo de controle da vegetação espontânea por corta-mato, desde que isto começou, e na nossa exploração, e quero fazer uma pergunta relativamente à adicionalidade, neste momento temos cerca de 3% de matéria orgânica no subcoberto montado. Pastagens biodiversas, com uma permanência desde 2005, as próprias ovelhas semeiam os trevos numas zonas onde nós não semeamos, porque elas defecam e devido às sementes duras elas vão semear. E agora fiquei preocupado pela adicionalidade, porque partimos de um patamar de 3% e sabemos que aquilo acima dos 3% pouco irá aumentar mais. Como é que fazemos para saber o ponto zero de partida? Ora bem, portanto, reparem, este exemplo que acabou de ser referido, este patamar dos 3% é exatamente o exemplo que eu referi aqui. Isto, obviamente, depois vai depender de locais, mas, portanto, neste local que está a ser descrito, nós temos aqui esta curva que acaba por estabilizar, vamos supor, nos 3%. É uma exemplificação dessa questão. Há, de facto, aqui uma preocupação, que é dizer, se eu hoje for montar um mecanismo de remuneração de sequestro de carbono na sua exploração, devido à adicionalidade, eu vou pagar, não pago pelo carbono do passado, pago pelo carbono do futuro. Se no seu caso e de outros aqui na sala o carbono já não vai aumentar, eu à partida não poderia pagar. Isto são as más notícias, digamos assim.
Mas há umas boas notícias que dão um contraponto a isto. E é um aspecto fundamental que é preciso compreender quando falamos de adicionalidade. Uma análise de adicionalidade é sempre uma comparação entre dois estados do mundo. O que é que acontece? Como é que o mundo é se não houver pagamento e como é que o mundo é se houver pagamento? E é isto que está em causa. Eu vou dar um exemplo que não é o seu, mas que eu acho que diretamente explica e que é mais fácil de explicar, mas tem a ver com montado na mesma. Esta questão da adicionalidade, mesmo sem pensar nos solos e na pastagem, mesmo ao nível das árvores, é um problema para quem tem montado bem gerido neste momento. Porque vai manter mais ou menos o número de sobreiros e de azinheiras que já tem, se vamos supor que tem a densidade correta, e se as árvores têm bom estado sanitário, também não vai aumentar o número de árvores. E, portanto, agora, nós sabemos, mas isso acontece porque está a gerir bem. E nós hoje sabemos, digamos, eu penso que toda a gente aqui que é produtor, é proprietária de explorações de montado, sabe que hoje em dia o desafio no montado é simplesmente conseguir mantê-lo por causa dos problemas de sanidade, alterações climáticas, problemas sanitários propriamente ditos, problemas de solos, por aí fora. E aqui é que está a chave da questão, que é, nós sabemos, olhando para o que se está a passar com o montado em geral em Portugal neste momento, que a tendência natural, eu ponho aqui um natural entre aspas, é para ele se degradar. Quem gera bem, o que está a fazer é conseguir mantê-lo em número de árvores e consegue fazer regeneração, que substitui as que morrem. Quem não gera bem em Portugal neste momento o montado, ele está em decadência. As azinheiras e os sobreiros estão a secar, a morrer, a perder qualidade. Como é que se mede aqui a adicionalidade? É que, se eu sou uma pessoa que gera bem, tenho montado em boas condições e vou continuar a gerir bem, mantendo-o em condições, mas se eu conseguir argumentar, e este é um aspecto-chave, de que se não me pagarem pelo sequestro de carbono, eu não vou ter capacidade económica de continuar a gerir o montado e, portanto, ele vai se degradar, eu já tenho adicionalidade. Tenho dois estados do mundo. Se houver pagamento de carbono, eu mantenho o carbono. Se não houver pagamento de carbono, eu não posso continuar a minha gestão de qualidade e o montado vai decair. A diferença de carbono entre os dois é adicional. E isto é um aspecto absolutamente vital. Digamos, as pessoas não gostam do conceito de adicionalidade, mas é assim. É a única coisa que faz sentido. Mas é bom perceber que a adicionalidade quer dizer isto. A adicionalidade quer dizer que eu recebo por fazer melhor do que se não recebesse, mas isso pode incluir simplesmente manter e evitar a degradação. E eu agora transponho isto para o caso do solo. A questão é que, se eu gerir mal as pastagens semeadas biodiversas, ou se eu de um momento para o outro andei sempre a usar destroçador de mato, mas volto ao sistema antigo em que uso gradagem, eu vou outra vez perder o carbono todo. E, portanto, se for plausível que na ausência de um pagamento pelo carbono as pessoas vão reverter para o sistema antigo de gestão, então faz sentido haver um pagamento. Agora, reparem, tem que ser plausível, e é isto que é subtil. Por exemplo, pensando em montado, a situação do montado de sobre e da zinha é completamente diferente. Porque a verdade é que no montado de sobre há um incentivo económico próprio para gerir bem o solo, que é manter os sobreiros em boas condições e ter a rentabilidade da cortiça. E vejamos, isso é uma coisa boa. Quem tem um montado de sobre bem gerido ganha dinheiro com a cortiça ainda bem. Mas nesse caso a realidade é que, se de facto a rentabilidade que tira da cortiça chega para justificar fazer uma boa gestão do solo, então eu não posso dizer que fazer o pagamento de carbono faça a diferença. Não estou a dizer que seja sempre assim, mas estou só a fazer situações muito simples, só para dizer, por exemplo, no caso da azinheira, que tem pouca rentabilidade, a não ser a questão do porco montanheira, é mais plausível eu dizer, bom, ou me pagam para eu gerir bem as azinheiras, ou pela rentabilidade que eu tiro da azinheira não me compensa e vou deixá-las morrer. É evidente que aí existe adicionalidade. Agora, claro, que o que nós estamos a trabalhar é para encontrar formas, aqui voltando aqui à minha resposta anterior, é encontrar formas credíveis de conseguir mostrar estes casos onde existe adicionalidade ou não. E já agora só uma questão, isto não tem que ser, até agora simplifiquei o raciocínio dizendo que é económico, não tem que ser só económico. Mesmo nos projetos da terra-prima, nós não argumentamos só do ponto de vista económico, porque há soluções que são economicamente melhores. Pode ser economicamente melhor eu semear pastagens biodiversas ou fazer o controle sem mobilização, mas posso, por exemplo, nas pastagens posso não ter dinheiro para fazer o investimento inicial, posso não ter conhecimento, pode haver barreiras culturais no sentido de
Na realidade, olha, assim ninguém faz. No fundo, é o que este diagrama mostra. Pastagens semeadas biodiversas são uma coisa fantástica, são agronomicamente, mas a realidade é que depois de uma explosão inicial as pessoas cada vez estavam a semear menos. Esta é a realidade. Por múltiplas barreiras, como eu disse, de conhecimento, de capacidade de investimento, culturais, havia uma barreira. Essa barreira também serve em termos de adicionalidade. O facto de se usar o pagamento de carbono para ultrapassar outras barreiras que não são económicas também legitima a adicionalidade. Bem, não havendo mais questões, em nome do Plurivet, queria agradecer a excelente apresentação e disponibilidade do Dr. Tiago Domingos. Muito obrigado pela presença e por estar num tema cada vez mais atual e penso que seja de máximo interesse e também de discussão. Queria convidar também o Plurivet a seguir uma degustação no nosso stand, lá embaixo da carne alentejana, oferecido gentilmente pela Associação de Criadores da Carne Alentejana e também de vinhos da Adega Cooperativa do Cartaz. Como tal, estão todos convidados e penso também já como é uma tradição. E pronto, esperemos que para o próximo ano aqui estejamos outra vez e muito obrigado pela vossa presença, porque realmente só com vocês é que faz sentido estarmos aqui, está bem? Muito obrigado, Dr. Ricardo. Obrigado também. Muito obrigado.